Muito boa noite, pessoal. Hoje, retomando nosso estudo, na nossa jornada, Joana, Jesus e atualidade. Tá? Você tá diferente, amigo. Jesus e atualidade. Pode, vai ficar aí. Tá bom. Então, retomando nosso estudo, né, no livro de Divaldo e Joana de Ângeles, Jesus e atualidade. Hoje a gente vai ler o capítulo 7, Jesus e Justiça. Vamos fazer a nossa oração agora, para dar início. Quem gostaria de fazer a oração? Que olhada. Só vez, Alexandre. Vamos levar os pensamentos, agradecer esse estudo abençoado de todas as semanas, esse estudo que nos ilumina nossas almas, que nos enche de aprendizado, para que possamos estar cada vez melhor, podendo auxiliar os nossos amigos, nossos irmãos, casas, e também aos nossos familiares, pessoas que estão sempre próximas de nós. Que Jesus ampare nós hoje, e que essa equipe espiritual que acompanha conosco possa nos ajudar sempre acompanhar-nos, permitindo termos as melhores intuições nesse estudo. Que assim seja. Vamos dar início. Hoje, capítulo número 7. O Marcelo começa lendo. É Jesus aqui? Jesus e Justiça. Quer começar, Marcelo? Nossa, pega uma. Escutar um barulhinho de alguém cantando do meu lado é muito claro. Aí depois você faz uma edição aí, meu prof. Ah, tá. Tá? Que depois ele diz que quer ler, mas aí eu fecho meu microfone. Jesus é... Pode começar? Isso aqui, ó. Divaldo. Pode começar, gente? Eu não estou escutando vocês. De Maria. Eu não estou E escutando agora? vocês. Melhorou, tá. E agora? Estou escutando. Então, Estou vamos lá. escutando. Vou Jesus fechar o e justiça. microfone Tá. aqui, tá? Tá. Jesus e justiça. Tem... Peraí, Thiago, tira ele aqui, por favor. Não dá, não. Tem por objetivo a justiça reparar o dano causado e corrigir o infrator, tornando útil a sociedade na qual se encontra. A justiça trabalha em favor da educação, utilizando-se de métodos disciplinares, inclusive limitando a liberdade do delinquente a fim de poupá-lo, bem como a comunidade de males mais graves. O delito resulta do desrespeito aos códigos estabelecidos de leis que regem os povos, propiciando direitos e deveres iguais aos indivíduos. Quando a justiça se corrompe, o homem tresvaria e o abuso da autoridade conduz aos extremos da sandice. Em uma sociedade justa, todos desfrutam de oportunidades iguais de progresso, em face de uma idêntica distribuição de rendas. Nela, o forte ampara o fraco, o sadio socorre o enfermo, o jovem ajuda o idoso. Comportamento natural decorrente de uma consciência clara de dever que estabelece a felicidade como consequência da solidariedade entre as diversas criaturas. À medida que o homem desenvolve os sentimentos e inteligência, se aprimora as suas leis. São mais brandas e sua justiça mais equânime. Nos povos primitivos, a lei mais forte privilegia substituída mais tarde substituída mais tarde pela condição absurda da hereditariedade, até alcançar os elevados princípios sociodemocráticos nos quais a responsabilidade pessoal tem prioridade na ação livre dos seus membros. É longo, porém, ainda o caminho a percorrer para que seja alcançado o respeito do homem
pelo próximo, pela natureza, pela justiça, sem arbitrariedade, sem punição. Bom, a medida é assim, o que eu entendi dessa leitura é o seguinte, à medida que a gente vai aprimorando nossa consciência, nosso dever, nosso encaminhar pelo próximo, a nossa justiça ela vai melhorando à medida que a gente vai melhorando conscientemente. Aí ele dá um toque que Jesus, há 2000 anos atrás, e que ele vai falar para frente agora, ele foi esse cara que fazia o que a justiça de hoje faz, que a tendência nossa é melhorar, é claro. Porque chega uma certa justiça aqui que não é nossa, isso é de mundos superiores. Certo? Ele diz isso, que a nossa justiça ela tem que ser equânime, igual para todos. Certo? Agora, a próxima frase que ele diz aqui, para mim é tudo, ó. Jesus fez-se paladino da justiça equânime. É isso aí. Engraçado que ela fala assim, né? Que no início, no primitivismo, a lei do mais forte, né? Prevalecia. O olho por olho. Aquela questão, né? De eu ser mais forte, então eu vou impor através da força a minha vontade, não a justiça, a minha vontade. Né? E os que eram mais fracos, por medo, não por respeito, por medo de apanhar, tinha que obedecer à vontade de quem era mais forte. E aí, com o tempo, foi se estabelecendo, né, códigos de comportamentos, né, que cada povo tem o seu. Porém, a justiça ainda primária é a justiça que pune. Bem diferente da justiça de Deus, que dá oportunidade. Olha o oposto, né? Uma está ao oposto da outra, uma está indo em direção à outra, ou seja, a justiça dos homens hoje já não é tão olho por olho, dente por dente mais. Ela já tem algumas clarezas de consciência em alguns pontos, né? Entendendo que não é o mais forte que prevalece, que todos devem ter direitos iguais. É a justiça divina, o que ela faz? A justiça do homem hoje prende, pune, elege sentença. E a justiça de Deus? Todos os dias dá uma nova oportunidade. Eu acabei aqui, esse parágrafo do Wellington. Em uma sociedade justa, todos desfrutam de oportunidades iguais de progresso em face de uma idêntica distribuição de rendas. Isso. Porque se a sociedade é justa, todos entendem o seu papel, os seus direitos e os seus deveres. Não há necessidade dessa punição. Não há necessidade desse encarceramento daquele que está ali cometendo erro atrás de erro. Por que isso existe? Pela nossa imperfeição, que é grande demais. Porque aquele que está cometendo um erro acha que isso é vantagem. Ele ainda não despertou para entender que aonde termina o direito dele, começa o do outro. Numa sociedade justa, não há necessidade disso. E ainda tem que ela falou aqui, né? Aqueles que abusam da autoridade. Aqueles que se utilizam da justiça para impor o que eles querem para si mesmos. Né? Que é a justiça falha e imperfeita do homem. Né? Eu acho que o que ela quis dizer, em resumo, foi isso. É interessante que ela até expõe que a felicidade, ela falou assim, é consequência do solidarismo. Então, para você encontrar ou buscar, né, essa felicitação, é necessário um trabalho aí coletivo de solidariedade. E a justiça dos homens é uma caricatura da justiça divina. Interessante. Por quê? Porque o que acontece? Como o Wellington explicitou, existe uma evolução grande dos conceitos jurídicos, até mesmo dos departamentos, enfim. Órgãos foram criados para determinados
situações, como, por exemplo, o Ministério Público para as crianças, para os jovens, para os direitos coletivos, e assim por diante. E o que acontece? A tendência natural é o seguinte, como a sociedade ela vai evoluir, a tendência natural é que o direito ou a justiça ela fique cada vez mais vinculada às ideias de moralidade, de dignidade, enfim, de direitos coletivos. Isso tudo vai se encaminhando com a evolução social. Então, o que acontece? Por exemplo, hoje a gente fala, a gente até comentou isso em um outro estudo, hoje você fala em transgênero. Hoje você fala de pessoas que não se identificam nem como homens, nem como mulheres, enfim, isso tende a mudar bastante, até o nosso conceito mesmo de humano. Hoje você tem questões relacionadas ao bullying, que não existiam nos nossos tempos de escola. Verdade. Os do Wellington há mais tempo. Mas o que acontece? Não existiam. Eu mesmo não... Eu tenho 31 anos. sempre assisti bullying. Não existia esse conceito. Também não Existia tinha, proteção. Não chamava de bullying, né? Não tinha proteção. Meu tempo não tinha isso aí também, não. Chamava de trabalho, gordinho, chamava de... consciência. Fazia as piadas em cima disso. Não tinha isso, não. E aí, o que acontece? Então, hoje você tem, vamos falar assim, uma junção da regra com a moral. Entendeu? Então, o que acontece? Vai chegar um determinado momento que a sociedade vai evoluir, que você não vai ter mais regras imorais. As regras vão ficar cada vez mais vinculadas à ideia de equidade, de justiça, de igualdade, assim vai. Entendeu? É um processo natural, digno da evolução humana. Então, você tinha, igual o Wellington falou, nós estamos falando em... Hoje nós encarceramos as pessoas, mas há 300 anos a gente matava, a gente escravizava. Há 150 anos. O Hoje escravo não. não era considerado pessoa, era considerado objeto. Começo do século tem um monte de coisa que não tem hoje. Então o que acontece? Então, a tendência é que haja uma evolução desses conceitos e uma aproximação com a moral. Perfeito. Né? Ou Então, seja, a nossa justiça é uma caricatura. a nossa justiça não é a justiça. Não. Ela está caminhando, né? Exatamente. Assim como a humanidade está caminhando evolutivamente. Sua atitude para com as pessoas era sempre a mesma, de benevolência. Lê de novo a primeira frase para pegar o raciocínio. Não, lê aqui. Não. Tá bem. Qual que é? Que Jesus fez-se paladino da justiça equânime. Sua atitude para com as pessoas era sempre a mesma, a benevolência com o objetivo da educação. A Nicodemos, que era o doutor da alta câmara de Sinédrio, Do Sinédrio. estou chegando, concedeu-se uma entrevista, nada diferente daquela que facultou a Zaqueu, o cobrador de imposto, ou a convivência com Lázaro e suas irmãs, em Betânia, ou ao ladrão na cruz que lhe buscara apoio. Reconhecendo que os homens se diferenciam pelas suas conquistas intelectuais e morais, e que a hierarquia na qual se encontram é de aquisição pessoal e sem jactância ou privilégios, a todos proporcionava as mesmas condições e oportunidades, jamais se excedendo com qualquer um deles. A adúltera, ou a vendedora de ilusões, ou os sacerdotes que a interrogavam, ou os saduceus hábeis, ou os fariseus hipócritas, sempre concedeu o mesmo tratamento. Quando invectivou os que tentavam envolvê-lo em ciladas sofistas, por comprometedoras, usou de energia sem esquecer da compaixão, por sabermos enfermos da alma, da qual procedem todos os fenômenos do comportamento. Num período de arbitrariedades, foi magnânimo, de abuso do poder. Falou sobre a renúncia
a arrogância e fez-se humilde da exploração, ensinou a generosidade e viveu-a. Propôs que a nossa não fosse a justiça dos fariseus, que moralmente doentes esfalfavam os fracos, exploravam as viúvas e as crianças, aproveitando-se da situação. E quando Pilatos queria lavar as mãos culpadas pela pusilanimidade do caráter, lhe disse que tinha poder e autoridade sobre ele. Redarguiu-lhe que esses lhe haviam sido concedidos, desde que, por sua vez, ele também se encontrava sob uma condução maior, porque o verdadeiro poder e a excelente justiça vêm de Deus. Uau! Nossa, Bem mesmo. Vamos lá, só para esclarecer, jactância. Jactância, comportamento de quem age com arrogância, prepotência, altivez. Ação ou hábito de se gabar, se vangloriar. Então, jactância é o arrogante, né? O prepotente, que se vê mais do que o outro, né? De se vangloriar de suas próprias qualidades, falar com jactância. Sim, aqui está falando assim, que Jesus, na verdade, ele tratava todos com benevolência e educação, né? Isso. Mas, assim, ele não fazia diferença. Do jeito que ele falava com a mulher adulta, ele falava com o fariseu, ele falava com todas as pessoas que estavam perto dele, ele não tinha diferença entre nenhuma das pessoas. Ele sempre falava com o intuito de ensinar, de aprendizado, de educá-los. E nem diante de Pilatos, né? De Pilatos ele esmoreceu. Ele falou com Pilatos de igual para igual. E ali ele falou que Pilatos era superior, mas ele também era que o pai dele, que ele era filho de um pai maior, né? Foi isso que ele falou? Uma coisa assim. Então, ele mostrou, ele nunca alterou com relação a isso. Gente, nossa, nós nunca vamos conseguir ser assim, né? Só para também, outra palavra bem, que ela falou. É muito perfeito. Pusilanimidade. Pusilanimidade. Que vem de pusilânime, que é covarde. Covardia. Covardia, fraqueza, medo. Fala essa palavra rápida aí, Cris, por favor. Nunca, bebê. Nunca precisou. A lei do amor, né? Alexandre estava falando aqui, eu fiquei imaginando esse negócio da justiça, da evolução da justiça. Olha como é que foi o julgamento de Cristo. Não teve defesa, não tinha recurso. Não estou falando do fato de ser crucificado, porque hoje ele não seria crucificado. A pessoa resolveu que ele ia morrer, pode morrer. Sabe, você colocava muito poder na mão de uma pessoa, aquela coisa, Cristo ou Barrabás. O Sinédrio decidiu que ele era culpado e acabou. Né? Há 2.000 anos atrás. Para a gente ver, só pra gente ver como que a nossa justiça dos homens evoluiu. Tá vendo? Graças como ela evolui. Então, hoje seria completamente diferente. Primeiro que ele não seria julgado por nada, mas se assim fosse, teria todo um processo, um recurso, teria ali contraditório, não seria a pessoa dele punida pela morte, seria outro método, enfim. E é igual quando fala no duelo no Evangelho, né? Tem o duelo. Antigamente também se resolviam as questões, a justiça defendia o duelo, que é a lei do mais forte, né? Então vão se enfrentar num duelo, o mais forte que vai ganhar e o outro vai morrer. E aquilo era justiça na época. Né? Olha que ponto que era barbárie. Né? Você vê, 2.000 anos atrás, as crianças, ele decora o que a gente lê. Há 2.000 anos atrás, as crianças órfãos, eles eram abandonados na rua para andar, para mendigar. Entendeu? E em algumas culturas era jogado para os bichos. Para os bichos, exatamente. Os bichos comer. E há 200 anos atrás, os filhos de escravos, para não dar trabalho para os senhores de engenho, eles eram abandonados também na rua para pedir esmola. E ali eles pediam esmola para não morrer de fome. Porque não eram considerados coisas que não tinham valor. Objetos, né? Que não tinham valor. E com o passar do tempo,
isso tudo que você está falando, que eles ficavam na rua, com o passar do tempo, os militares buscavam essas pessoas na rua e levavam para o sanatório. Mendigo, prostituta, pessoas viciadas. Então, não era só pessoas que tinham problema de cabeça, né? Era todo mundo que dava trabalho para eles, então eles pegavam e levavam. Um dos lugares que a gente tem aqui próximo Barbacena. é Barbacena. O Holocausto e Barbacena. Holocausto brasileiro. Exatamente. Morreram mais de 600 mil pessoas, porque elas eram jogadas lá dentro, entendeu? Independente do que elas tinham. E aí, por exemplo, elas não tinham roupa, elas não tinham o que comer, então morria de fome, de frio. E às vezes, quando estava muito frio, elas deitavam uma em cima da outra para se esquentar. Então, aquela que ficava por baixo morria sufocada porque os outros iam subindo em cima para se esquentar. E aí, ó, tá aí na nossa Então, porta. quer dizer, Né? tá aqui próximo. Tá o né? nosso karma aí, ó. E isso não tem tanto tempo. Não, Não, isso é início do século XX. é século XX. Vamos lá. Emaranhado nos próprios erros e tropeçando nas malhas da incompleta justiça humana, reeduca-te. Vítima das circunstâncias infelizes que te pesam, confia em Deus e aguarda. Injustiçado e sob arbitrária cobrança, não te desesperes. Paga agora o que esqueceste de regularizar ontem. Certo de que a falência das leis terrenas não te exime de ser alcançado pela lei divina. Isso é muito importante. A lei divina não falha. Ela tá ali. O que tá igual aquela coisa que a gente estuda. Nada é por acaso, ação e reação, colheita, vai acontecer. Como um caso que a gente já até leu, né, mãe? Aquele caso do rapaz que foi preso de maneira equivocada. Ele foi perante os homens, claro. Entretanto, era algo que ele tinha que passar, porque em outros tempos, o Espírito explicando, ele fugiu, ele não foi... Ele fez um assassinato. Ele não foi julgado por um assassinato, ficou para outra pessoa. Então, ele, nessa encarnação, ele foi Julgado injustamente, mas perante a lei divina não tem jeito. É. Melhor que esteja sob a reparação de compromissos, dos quais não te recordas, ao esquecimento, do que gozando de liberdade física, mas carregando a consciência culpada, que se esconde na ilusão. Quantos, né? Então, assim, a real justiça sempre encontra o infrator, sempre, não tem jeito. Por tua parte, sê justo, equânime para com todos, tomando como modelo de comportamento Jesus, que nunca se recusava. Então, aqui ele expõe alguns comportamentos, né, necessários aqui, que nós entendamos essa coisa da ação e reação, de que a justiça de Deus não falha, o que você, às vezes, observa como uma injustiça, agora, ela não o é, se você visualizar o macro, né? O karma, o que você fez no passado. Aí que tá. Você Entendeu? chegou num ponto que eu queria. Porque quando a gente fala isso, justiça divina, justiça de Deus, que é a justiça verdadeira, né? Aí a nossa mente ainda muito estreita, né? A nossa mente ainda muito primitiva, já vem assim, a punição. Claro. A punição de Deus. O castigo de Deus. A justiça divina não falha, ou seja, o castigo de Deus não vai falhar para você. Mas não é Deus que castiga. A justiça dele se resume em amor e oportunidades. Esse castigo somos nós que estamos colhendo através das nossas próprias escolhas por atos que nós mesmos realizamos. E ele permite que passamos por aquilo, porque no final das contas, não deixa de ser apenas o amargo remédio que vai nos curar. E aí vem aquela coisa, né, Lani? Eu acabei de falar de um lugar que para mim foi assim, misericórdia, né? Foi o pior lugar que eu já, além
daquela coisa horrorosa que Hitler fez, aquele ali foi o segundo, né? Porém, todas aquelas pessoas que passaram por ali e sofreram alguma coisa, é porque elas tinham que passar, né? Mas Não isso, existe isso, acaso. isso é uma dúvida que eu tenho muito grande. Porque a gente fala assim, aquela pessoa está passando dificuldade, por exemplo, o marido vai lá e mata a esposa. Aí ele matou a esposa porque ela tinha um compromisso do passado. Tá? A gente sabe que a morte, ela não vem à toa, que ninguém morre à toa. Uhum. Isso a gente sabe. Mas o sofrimento que uma pessoa passa que a outra faz, aquilo não é sempre que é uma dívida de lá de trás. Entendeu? Uma pessoa pode te provocar por livre-arbítrio o sofrimento da outra pessoa. Que quem te garante que você já não conviveu com ela lá atrás? Já passou E por quem me isso? garante que eu não convivi com ela e que eu estou sofrendo, entendeu? Não existe um acaso. E outra coisa, às vezes Você não conhece ninguém por acaso. E outra, peraí, às vezes não foi aquela pessoa, foi uma outra. Só que você não perdoou, então você tem que passar por aquilo. Porque não, entendeu? E aí aquela pessoa que está fazendo com você, pelo livre-arbítrio dela, também vai pedir para reparar isso com você. Vamos supor, eu não tenho nada contra você. Nós dois não temos nada do passado. Nós estamos unidos nessa reencarnação por amor. Pela afinidade que temos, espíritos afins. Uhum. Não por vingança, por obsessão. Por afinidade. Porém, em algum momento da nossa vida, eu cometo uma traição com você, de alguma forma. Uhum. Eu traio a sua confiança e eu te machuco com isso. Pelo meu livre-arbítrio. É um plantio que eu estou fazendo. E você está passando por isso. É igual o Léo falou, pode ser que comigo não aconteceu nada entre nós, mas você traiu alguém. É isso. E você precisava passar por um processo de traição agora para você sentir na pele o que é, para você aprender. Então não existe a possibilidade, a menor possibilidade de uma pessoa agir de livre-arbítrio prejudicando outra sem que o outro tenha um compromisso para trás. Não, porque se a pessoa não tem que passar por aquilo, ela vai ter um livramento. Não vai acontecer alguma coisa que a gente... Acontece alguma coisa que ela escapa daquilo, ela tem livramento daquilo. Se ela não tem que passar. É porque, assim, não é o resgate, ele não é pessoal, necessariamente. Não é com aquele indivíduo. Eu sei. Porque porque as pessoas perdoam as outras. Entendeu? Por exemplo, vamos pegar esse exemplo do Hélio. A gente está aqui nessa encarnação e aí nós temos um ato de traição, eu traio sua confiança e causo um mal. É igual aconteceu. E aí, mas você me perdoa, tá tudo certo. Mas aquilo fica ali em mim, no meu Dentro DNA. de você. Fica ali no meu perispírito. Aquela culpa fica aí. E aí vem a outra encarnação. Em relação a você, tá tudo certo, tá em outra. Agora, mas eu tenho que reparar aquilo lá para eu limpar o meu Você pede para passar por isso, para passar por uma traição, para você pagar por aquilo. Né? Porque você quer limpar sua consciência. E tem uma coisa, o oficial de justiça divina sempre acha o infrator. Então, o duro é quando veio o seu oficial. Tá? Sabe por quê? Porque o oficial tá aqui dentro. Tá aqui, porque é a gente mesmo. Ele tá aqui dentro da gente. Não é porque, igual você fala, não é porque Deus é mau. É porque nós somos maus. É isso. Exatamente. Excelente. Exatamente. Exatamente. Muito bom, pessoal. Então a gente encerra, né, mais um capítulo sobre essa questão da justiça. Gente, olha só para a gente encerrar, como ela está fazendo um comparativo com a vida de Jesus, né? Em que momento da passagem de Jesus ele deixou algum resquício para você pensar? Jesus foi injusto. Em que momento ele foi injusto na vida dele? Ele foi injusto com Maria por ter abandonado ela, abandonado entre aspas, deixado ela para
exerceu a sua missão para a qual ele veio. Ele foi injusto com os irmãos por também ter os abandonado para cumprir a missão para a qual ele veio, porque a missão dele não era com o seu núcleo familiar. A missão dele era para com a humanidade inteira. Ele foi injusto em algum momento? Ele foi injusto quando ele salvou Madalena e perguntou: quem atira a primeira pedra, quem nunca pecou? Qual momento Jesus foi injusto? Ele foi injusto quando ele derrubou lá, quebrou o boi de ouro lá, o jarro de ouro, o pessoal estava usando a igreja para mercado. Em que momento Jesus foi injusto? Talvez perante o homem ele possa ter parecido ser injusto em algum momento. Será que perante a justiça divina ele foi injusto? Ele foi o maior representante da justiça divina aqui, então... Aquele que na cruz pede perdão para os seus algozes. Então ele foi injusto com ele próprio? Perante o homem, sim, mas perante Deus. Perante a lei de amor. O próximo capítulo é mais pesado ainda, viu? Qual? Jesus e o dever. Ixi, mas aí esquece. Aí... Aí, ó, te contar, eu vou embora, tá? Vou embora do planeta, não quero voltar aqui, não. Vai, ó, aproveita que tá tendo um monte de transporte em todo o planeta agora. Vou ficar aqui. Homem das cavernas nunca mais. Não dá. Calma, Cris. Calma que ainda tem muita coisa pela frente. Nós não temos que ficar muito. Nossa, eu fico pensando o que a gente tem lá para trás. Se Deus quiser, nós vamos ficar, né? Se Deus quiser, nós A vamos justiça ficar. divina, né? Essa foi a oficial. Se não Deus ficar. quiser, a gente vai ficar. Queira Deus, né? Então vamos fazer o encerramento para a gente fechar esse estudo maravilhoso de hoje. Claro, agradecendo. Não tem outro jeito. Agradecendo a nossa querida, inspirada, benevolente, amorosa Joana, o nosso querido Divaldo, pelo trabalho, pela dedicação, por nos trazer tantos ensinamentos profundos e tão importantes para cada um de nós. Que Jesus, na sua infinita bondade e amor, possa iluminar sempre a nossa querida Joana, nosso querido Divaldo, por esse trabalho de iluminação, levando conhecimento para a humanidade. Principalmente a nossa irmã Joana, né? Então, agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de mais um estudo abençoado. E com o coração em júbilo, em agradecimento, nós oramos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus possa nos amparar, nos proteger, hoje, agora e sempre. Que assim seja.